Fala pessoal, hoje iremos comentar sobre várias dúvidas que vocês me enviaram sobre indicadores fundamentalistas, dividendos da Alupar, AS Brasil, será que se tornou um péssimo investimento? E também um quarto ponto sobre quantos ativos possuir na sua carteira. Mas antes de comentar aqui sobre tudo isso, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos diários sobre notícias e investimentos. Aí vamos lá para o vídeo. A primeira pergunta que eu recebi, que é muito frequente sobre indicadores fundamentalistas, e esse inscrito perguntou sobre quais indicadores que eu mais gosto, e eu destaquei alguns deles. Um dos principais, que é uma métrica de valuation, que compara o preço da empresa versus o lucro por ação. E esse ponto acontece, por exemplo, na parte do mercado imobiliário, que você paga o preço por metro quadrado ao comprar algum imóvel. E esse ponto também está ligado para a parte de empresas. Você pode pagar barato por certo ativo em função do resultado que tem sido apresentado. Porém, tem que ter bom senso porque o indicador de preço sobre lucro relaciona o quanto a empresa vale em bolsa hoje dividido pelo lucro dos últimos 12 meses. E não se sabe se esse lucro irá continuar nos próximos anos. Então, eu gosto de empresas por indicadores de PL baixo, principalmente abaixo do Q10, e que existe a perspectiva da manutenção ou do crescimento do lucro dessa empresa. Já o segundo ponto, sobre margens, eu gosto da parte de margem líquida, que relaciona o quanto a empresa entregou de lucro dividido pela receita líquida. E, por exemplo, uma margem líquida de 10% significa que, para cada 100 de receita, a empresa entrega R$10 de lucro líquido. E também eu gosto de margens acima do que 10%. Fora isso, também tem outros, o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, e também o ROIC, o retorno sobre o capital investido. E também, a depender do caso, eu gosto de acima de 10%. Fora isso, o terceiro ponto, um bom dividend yield, pelo menos acima de 6%, e esse ponto deve acontecer se a empresa estiver cotada em preços baratos, no quesito preço sobre lucro, e possuir uma boa política de proventos e também uma dívida controlada. E esse ponto da dívida eu esqueci de colocar, mas podemos olhar dívida líquida sobre EBITDA abaixo do Q2 e a empresa estaria bem confortável neste patamar. E para encontrar todos esses indicadores, é só ir no Investo 10, clica nessa lupa e digita o ticker da empresa. E aqui abaixo terá o PL, as margens da empresa, o payout, o dividend yield, preço sobre patrimônio. E também, clicando nessa parte de interrogação, terá o que significa determinado indicador. Ou seja, já tem um número, você pode comparar com o setor da energia elétrica, pode comparar com o histórico da empresa e ainda tem a informação sobre o que significa cada indicador. Outro indicador que eu gosto de olhar é esse aqui, CAGR de lucros, que significa a taxa de crescimento média de lucros que essa empresa entregou. E, por exemplo, a Taesa apresentou queda de lucros olhando para os últimos 5 anos. Enquanto isso, a média do segmento de energia elétrica, as empresas cresceram seu lucro a uma taxa de 7,2% ao ano na sua média. Fora isso, se você quiser se aprofundar mais sobre indicadores fundamentalistas, existe uma playlist no canal que contém cerca de 20 vídeos. E lá eu comentei sobre o que significa, exemplos e também estudos que embasam que determinado ativo cotado por PL baixo performa bem, sobre setores e também vários exemplos. Já outra pergunta que eu recebi foi sobre Alupar, Alup 11, Alup 4 ou Alup 3. Quantas vezes a empresa paga proventos por ano? E recentemente a empresa divulgou em novembro de 2022 que eles pretendem pagar de forma trimestral. E o pagamento acontecerá em até 60 dias após a data de cada deliberação. A empresa também citou que o payout mínimo será de 50% e eles citam que essa política visa garantir a perenidade do negócio e também está alinhado à remuneração para os acionistas. E outro ponto é que, para quem não sabe, a Alupar é muito forte na parte de transmissão e também eles possuem alguns ativos na parte de geração de energia. Porém, o grosso do resultado vem da parte de transmissão. E esse ponto é muito bom, que são contratos de longo prazo, corrigidos anualmente por índices de inflação, e 65% do portfólio
é corrigido pelo IPCA e 35% pelo IGPM. Outro ponto, essa informação é muito útil, principalmente em empresas desse segmento. A empresa cita que o vencimento das concessões irão acontecer a partir de 2030 para a parte de transmissão e apenas a partir de 2034 para as suas geradoras. Ou seja, temos aí tempo de sobra para a empresa gerar resultados, pagar proventos e também entregar em crescimento até começar a acontecer o vencimento de algumas concessões. E sobre proventos, antigamente a Alupar tinha prometido um provento na faixa de 350 milhões e perceba que isso aqui aconteceu em 2013, em 2014 e na época o payout foi superior a 100% e a empresa cortou para aumentarem o fluxo de investimentos. Consequentemente, o provento caiu sim, mas o lucro e o provento têm crescido de 2016 para cá. Mas o provento atual ainda é bem baixo e o mercado cita essa promessa da Alupar se tornar uma futura Taesa no quesito pagamento de proventos. Outro gráfico que eu sempre cito, de lucros versus cotação, perceba que existe uma grande correlação entre o resultado da empresa versus o quanto ela vale em bolsa. E perceba que lucro ficou aqui de lado, cotação de lado, lucro subiu, cotação subiu, e agora só recentemente que a cotação subiu e o lucro caiu. Daí, cada investidor tem que analisar esse ponto. E também, a Alupar gerou valor para acionista, 207% de retorno em 10 anos e bateram tudo, Ibovespa, CDI, inflação, IFIX e também ações de proventos. Fora isso, outra elétrica que me perguntaram foi sobre a AS Brasil, e ele perguntou quando eu comprava a AS Brasil. Um dos motivos que eu citava é sobre a mudança da fonte de energia e por que agora eu acho ruim, mas calma lá, temos que entender esse ponto. E o primeiro deles, até 2016, a AS Brasil possuía apenas ativos de fonte hídrica. E desde então, a empresa investiu bastante, construíram e também fizeram algumas aquisições e cresceram na parte de geração eólica e geração solar. Fora isso, também está acontecendo grandes investimentos e a empresa cita que esses complexos eólicos que estão em construção já estão contratados com contrato de compra e venda de energia de longo prazo. Daí, a AS Brasil praticamente dobrou de tamanho em capacidade instalada e o forte crescimento aconteceu principalmente em geração eólica. Porém, qual o defeito? Esse grande crescimento não foi à toa e boa parte do crescimento aconteceu por causa de dívida que a empresa tomou. E perceba que a relação está de 5,6 dívida líquida sobre a EBITDA, que por sinal é muito elevada. Fora isso, a empresa terá duas grandes amortizações para o curto prazo, que totalizam cerca de 5 bilhões. Ou seja, isso aqui pode acabar comprometendo o pagamento de proventos para o curto prazo. Fora isso, a empresa também cita que existe a perspectiva de expansão em geração eólica e solar para os próximos anos. Alguns pontos e reflexões. Aparentemente, a empresa deu um passo maior do que a perna, porque quem acompanhava esse plano de crescimento da AS Brasil no começo parecia muito bom, porque a empresa pretendia investir 2 bilhões e praticamente eles triplicaram o investimento previsto. Aí realizaram várias aquisições e fizeram essa oferta de ações no mercado para captarem mais recursos, tomaram muita dívida e esses investimentos realizados, tanto com aquisições e os projetos que têm sido construídos, foram bem acima do que o esperado pelo mercado. Fora isso, ainda teve aquele ponto que pesou em várias elétricas, principalmente com a crise hídrica e também a elevação na taxa de juros, porque vários investimentos que a empresa realizou foi justamente naquele período quando os juros estavam em patamares bem mais confortáveis. E aparentemente a empresa enxergava um grande retorno naquele período. E outra pergunta que eu recebi, existe um número máximo de papéis na carteira? E esse ponto é totalmente incerto, cada pessoa tem que decidir sobre isso. Algumas pessoas têm poucas empresas e dormem tranquilo, outras pessoas têm muitos ativos. E aqui no canal existe essa série onde os fundos ou bilionários investem e eu comentei nesses vídeos sobre alguns bilionários e praticamente todos eles concentram a sua carteira. Alguns sim podem ter 10, 15, 20 ativos na sua carteira, porém boa parte da carteira está concentrada
de 3 a 5 empresas. E normalmente o mercado fica pregando que você tem que colocar 20 ações, 20 FIIs, 20 ações no exterior, várias renda fixa, várias coisas, Bitcoin, e o cara fica mais perdido do que tudo. Aí você tem que estabelecer a sua estratégia, olhar o que é mais condizente e também o que você mais se sente confortável para não ficar seguindo o que as pessoas pregam, porque pode ser algo que você não acha interessante. E esse ponto irá acontecer gradativamente com o tempo de mercado para você perceber o que você sente confortável. Em particular, ainda aqui no Investor 10, onde está cadastrada a carteira do canal, eu possuo cerca de 11 ativos: Banco do Brasil, Irani, Jales, BBSE, AS, Santander, Caixa, Taesa, Copasa, Engie e Ferbasa. E perceba que boa parte da carteira está concentrada em poucos ativos, principalmente no Banco do Brasil e na Irani, com praticamente 40% da carteira, e um dos motivos disso foi por causa de um grande aporte no passado e esses ativos subiram bastante em cotação. Por isso que eles representam um grande percentual da carteira do canal. Fora isso, outra dúvida que eu recebi foi do Eric, que é membro do canal. Vocês podem comentar suas dúvidas e sugestões aqui abaixo. E ele comentou sobre se eu poderia mostrar o RI de alguma empresa para identificar informações e também dados das empresas. E, por exemplo, vocês digitam no Google RI Taesa, RI, o nome de outra empresa, que vai abrir um site desse bem parecido, e normalmente nessa parte esquerda tem informações da empresa, perfil corporativo, histórico da empresa. Por exemplo, aqui na parte da Taesa, que atua na parte de transmissão, eles comentam sobre as suas concessões, alguns pontos do setor de transmissão, ambiente regulatório e também prêmios e outros pontos. Por isso, também tem essa parte de sustentabilidade. Outro ponto que sempre existe, governança corporativa. Esse ponto aqui de estrutura acionária é muito importante conhecer. E, por exemplo, aqui no caso da Taesa, vocês possuem noção de quem controla a empresa e perceba que os principais acionistas são a CEMIG, com 21,7% do total de ações, e a ISA Brasil, com quase 15%. Lembrando que a ISA Brasil também possui participação na ISA-CETEP, que é a TRPL4. Outro ponto, como a Taesa possui ações ordinárias e preferenciais, perceba que para saber quem de fato controla, tem que olhar os principais acionistas com ações ordinárias. E aqui no caso, a CEMIG possui quase 37% das ações ordinárias e a ISA Brasil com 26%. Fora isso, na parte de governança corporativa, terá o estatuto social, diretoria, conselho e comitê, assembleias e reuniões. Outro ponto que eu sempre olho, divulgação ao mercado, central de resultados. Esse ponto é muito bom porque aqui terá o resultado trimestral da empresa, a apresentação do resultado. Outro ponto, também tem o áudio ou vídeo da teleconferência do resultado e quase ninguém assiste isso. E eu tento acompanhar de praticamente todas as empresas da minha carteira, e na teleconferência a empresa apresenta o resultado e também tiram dúvidas do mercado, porque no final da teleconferência várias pessoas perguntam para os executivos. Fora isso, nessa aba de divulgação ao mercado, terá esse de aviso, comunicados e fatos relevantes. E esse ponto também é muito bom porque aqui terá aprovação de dividendo, JCP e outras informações que a Taesa pode divulgar, por exemplo, pagamento de debêntures, investimentos, entre outras coisas. Além disso, também tem essa aba de apresentações e podem existir slides interessantes. Outro ponto, informações financeiras, por exemplo, remuneração aos acionistas. E essa aba contém todo o histórico de proventos da Taesa. E perceba, essa barra em azul escuro é o lucro líquido da empresa e a barra em cinza foi o montante total pago entre dividendos e JCP. E essa barra em laranja é o payout da empresa. E aqui abaixo a Taesa divulga todo o histórico do dividend yield de cada ano, de 9,5%, 4%, 12%, 15,6%, outro ano com 6%, outro ano com 12%. E aqui abaixo também terá o histórico do montante pago e os últimos anúncios que aconteceram. Fora isso, a Taesa também divulga endividamento, negócios da parte de transmissão. Outro ponto, você pode cadastrar o seu e-mail no site da RI, que você receberá esses avisos que a empresa divulga de resultados, outros avisos relevantes e também aviso de algum novo provento. E aqui também tem um calendário que você pode ter noção do próximo resultado, que será lá para novembro de 2023,
Outro ponto, cobertura de analistas, e aqui contém vários analistas e bancões que cobrem a Taesa e em algumas empresas eles divulgam qual o preço-alvo, preço-teto e também se possui recomendação de compra ou de venda do papel. Aí comenta se você gostou desse tipo de vídeo, retirando várias dúvidas e também comenta aqui a sua dúvida abaixo que pode ser a dúvida de outra pessoa. E caso você queira ter acesso a mais conteúdos educativos, se torne membro do canal, que você terá acesso a mais de 180 vídeos, planilhas, postagens, comunidade no Telegram e muito mais. E se você não gostar, você cancela em um clique. E também aproveitem essa parceria que eu firmei com Casa Capital e muitas pessoas têm migrado para o BTG Pactual, que é uma das melhores corretoras do país. E aproveitem para conseguirem benefícios exclusivos. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.